Há uma crise silenciosa se aprofundando no Brasil. Uma crise que afeta a vida de milhões de pessoas, mas que parece ausente dos grandes debates nacionais. A tese central é clara e alarmante. A situação econômica brasileira está se deteriorando de forma preocupante. Não se trata apenas de números frios, mas da realidade vivida por famílias em todo o país. A pobreza e a precarização da vida não são fenômenos estáticos. Elas estão se intensificando, ganhando novas e mais cruéis formas, empurrando parcelas crescentes da população para a vulnerabilidade extrema. O problema reside na insuficiência da discussão pública sobre este tema vital. Parece que nos acostumamos com a desigualdade, com a dificuldade, com a falta de perspectiva. Um artigo recente, baseado em uma série de indicadores, acende um sinal de alerta. Ele aponta para um cenário que exige nossa atenção imediata e um debate honesto e profundo. Este cenário preocupante não pode ser ignorado. Ele merece ser dissecado, compreendido e, acima de tudo, enfrentado com urgência e determinação. O principal ponto que emerge da análise é o aumento brutal da desigualdade social no Brasil. Uma chaga histórica que, em vez de diminuir, parece se agravar a cada dia. Um fator crucial para entender esse fenômeno é a concentração de renda. Uma pequena parcela da população acumula uma riqueza desproporcional, enquanto a grande maioria luta para sobreviver. Essa concentração não é um acidente. Ela é, em grande parte, resultado de políticas econômicas que, ao longo do tempo, favoreceram e continuam a favorecer os mais ricos e os detentores do capital. A consequência direta é que a maioria da população brasileira permanece à margem do desenvolvimento. O crescimento econômico, quando ocorre, não se traduz em melhoria de vida para todos. Outro fator implacável é a inflação. O aumento generalizado dos preços, especialmente dos alimentos e combustíveis, atinge em cheio o bolso das famílias mais pobres. O efeito da inflação é perverso. Ela corrói o poder de compra do salário. O dinheiro que antes comprava o básico, hoje não é suficiente, forçando escolhas difíceis e dolorosas. O desemprego, apesar de algumas oscilações, permanece em patamares elevados e com características preocupantes. Ele é um dos motores do empobrecimento. Certos grupos são particularmente atingidos pelo desemprego. Os jovens, por exemplo, enfrentam imensas dificuldades para ingressar no mercado de trabalho formal. A população de baixa renda, com menor qualificação e acesso limitado a redes de contato, também sofre desproporcionalmente com a falta de vagas. Em conjunto, todos esses fatores, desigualdade, concentração de renda, inflação e desemprego, contribuem para um empobrecimento generalizado da população brasileira. A precarização do trabalho é um sintoma claro e doloroso da crise econômica que assola o país. O mercado de trabalho mudou, e não para melhor. Uma das manifestações mais visíveis dessa precarização é a proliferação de empregos informais. Pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem segurança, sem futuro garantido. A característica marcante desses empregos informais são os baixos salários. Muitas vezes, a remuneração não é suficiente sequer para cobrir as despesas básicas de uma família. Além dos baixos salários, esses trabalhadores estão desprovidos de direitos trabalhistas essenciais. Sem férias remuneradas, sem 13º salário, sem FGTS, sem segurança em caso de doença ou acidente. Outra manifestação crescente é a terceirização. Embora possa ter sua função, seu uso indiscriminado tem fragilizado as relações de trabalho em diversos setores. A terceirização, muitas vezes,
resulta em salários menores e condições de trabalho piores para os empregados terceirizados, criando uma força de trabalho de segunda classe. O resultado no mercado de trabalho é um ambiente menos seguro para o trabalhador. A estabilidade se torna um luxo para poucos. O trabalhador se torna mais vulnerável às oscilações da economia e às decisões unilaterais dos empregadores. A negociação individual substitui a força coletiva. O impacto direto dessa precarização afeta profundamente a qualidade de vida dos trabalhadores. A insegurança financeira constante gera estresse e limita o planejamento familiar. Essa realidade dificulta enormemente a ascensão social. O trabalho, que deveria ser um caminho para uma vida melhor, torna-se apenas uma forma de subsistência precária. A crise econômica se manifesta também na falta de investimento em áreas que são pilares de qualquer sociedade justa e desenvolvida. Educação e saúde são as mais afetadas. Há uma redução clara de recursos destinados a essas áreas vitais. Cortes orçamentários e contingenciamentos comprometem o funcionamento de escolas, universidades e hospitais públicos. Além da falta de recursos, a má gestão agrava o problema. A ineficiência na aplicação do dinheiro público impede que os poucos recursos disponíveis gerem o impacto necessário. E não podemos ignorar a corrupção. Desvios de verbas na educação e na saúde roubam da população o direito a serviços de qualidade e perpetuam um ciclo de carência. A consequência direta é o comprometimento da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Salas de aula superlotadas, falta de materiais, hospitais com filas intermináveis e equipamentos sucateados. Essa situação dificulta o acesso da população a direitos básicos garantidos pela Constituição. Educação de qualidade e saúde acessível se tornam privilégios, não direitos. Este cenário tem um efeito agravante sobre a desigualdade social. Quem pode pagar por serviços privados de qualidade se distancia ainda mais de quem depende do serviço público precário. A falta de investimento nessas áreas essenciais perpetua o ciclo de pobreza. Crianças sem acesso à educação de qualidade terão menos oportunidades no futuro e doenças não tratadas comprometem a capacidade de trabalho. É um ciclo vicioso que aprisiona gerações na mesma condição de vulnerabilidade. Romper esse ciclo exige investimento sério e contínuo. Diante de um quadro tão sombrio, a crítica mais contundente é a falta de um debate aprofundado sobre a questão do empobrecimento no Brasil. O tema não ocupa o centro das atenções como deveria. Muitas vezes, o foco da mídia se concentra em outros temas, talvez mais superficiais ou polarizadores, desviando a atenção da raiz dos problemas sociais e econômicos. A natureza das discussões políticas no Brasil tende a ser excessivamente polarizada. O foco está na disputa pelo poder e não na busca por soluções concretas para os problemas da população. Nesse embate constante, os políticos deixam de lado a análise das causas estruturais da pobreza. É mais fácil culpar o adversário do que enfrentar as complexidades do sistema. Consequentemente, deixam de lado também a busca por soluções efetivas e de longo prazo. As propostas se tornam paliativas ou eleitoreiras, sem atacar a fundo o problema. Uma das dificuldades para impulsionar esse debate é a falta de conscientização da própria população sobre a gravidade e as causas do empobrecimento. Muitos naturalizam a situação. Há também uma falta de mobilização social em torno dessa pauta. Outras questões mobilizam mais energia, enquanto a luta contra a pobreza estrutural carece de organização e voz. O efeito dessas dificuldades é claro.
torna-se mais difícil pressionar por mudanças reais e significativas nas políticas públicas. Sem pressão popular e sem debate qualificado, a implementação de políticas públicas eficazes de combate ao empobrecimento se torna uma tarefa quase impossível. O que emerge dessa análise é um retrato sombrio da realidade brasileira. Um país rico em potencial, mas que falha em garantir o mínimo de dignidade para grande parte de sua população. Este cenário exige um alerta máximo. Há uma necessidade urgente e inadiável de enfrentar a crise econômica e social que está empurrando o Brasil para trás. A análise aponta para a importância fundamental de políticas públicas bem desenhadas e implementadas com seriedade. Não há solução mágica, mas há caminhos a seguir. É preciso promover a igualdade de oportunidades de forma concreta. Isso passa por acesso universal a serviços de qualidade e pela redução das disparidades regionais e sociais. É essencial focar na geração de empregos de qualidade, empregos formais, com bons salários e todos os direitos garantidos que permitam ao trabalhador construir um futuro. O investimento em áreas sociais como educação, saúde, saneamento básico e moradia digna não é gasto, é investimento no futuro do país e na dignidade das pessoas. O fortalecimento da democracia é crucial. Uma sociedade mais justa se constrói com participação, transparência e instituições que funcionem para o bem comum, não para poucos. O objetivo final deve ser claro e inegociável: construir um futuro mais justo para todos os brasileiros. Um futuro onde a pobreza não seja uma sentença. E lado a lado com a justiça, construir um futuro mais próspero para todos os brasileiros, onde o crescimento econômico se traduza em bem-estar e oportunidades para cada cidadão. Gostou do vídeo? Se inscreve, curte e compartilhe para mais.